os papas são sucessores legítimos de Pedro. Não cremos na infabilidade papal. Porém, nós não desprezamos com isso a história fundamental deste homem que nasceu às margens desse lago em Betsaida. Este homem que era filho de João. Este homem que era irmão de André. Este homem que era um profissional da pesca, um empresário da pesca, que tinha uma empresa pesqueira em sociedade com os irmãos, com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. A história de Pedro, que era um homem casado, e depois de casado ele se transfere de Betsaida, aqui mesmo da região, ao redor do lago, para Cafarnaum, que fica bem próximo daqui, vai ter o seu primeiro momento com Cristo às margens desse lago, naquilo que nós chamamos em Lucas 5 da pesca milagrosa. Foi ali que Jesus o chama e promete a ele que ele seria um pescador de homens. A partir desse momento, Pedro vai seguir a Jesus, mais tarde vai ser escolhido como apóstolo de Jesus, e é bem verdade, o líder dos apóstolos nesse sentido humano, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Pedro vai andar com Jesus, vai ouvir os ensinamentos de Jesus, vai ver os milagres de Jesus, até o momento em que, diz a Escritura, Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Cesareia de Filipe, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, que vem descendo para irrigar este lago, o Mar da Galileia, que é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. E diz a Escritura que lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma espécie de enquete com os seus discípulos, perguntando assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que o povo comenta a meu respeito? E diz a Bíblia que os discípulos responderam assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. E Pedro, que era um líder, que era um homem que não tolerava que ninguém falasse na frente dele, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus, por uma definição tão precisa, por uma fé tão robusta. Mas Jesus disse assim para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual ou mais inteligente do que os demais. Você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não me tivesse revelado para você, também como os outros, você não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Porque a grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três correntes de pensamento sobre isso na história da igreja. A primeira é que o próprio Pedro é a pedra, seria o primado de Pedro. Há uma frase em latim, muito conhecida no universo religioso, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Mais de 1 bilhão de pessoas professam crer nessa linha de pensamento. A segunda corrente é que a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse testemunho da igreja é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Porém, penso eu, todos nós aqui, se não a maioria de nós, subscreve a terceira corrente de pensamento, de interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro no grego é Petros. A palavra pedra no grego é Petra. Não é Pedro que deriva, não é
pedra que deriva de Pedro, mas Pedro deriva de pedra. A palavra Petros, no grego, é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é rocha inabalável, metáfora usada apenas para Deus em todas as Escrituras. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Isso fica ainda mais evidente quando você nota o pronome demonstrativo. Todos vocês sabem que tanto em português, quanto em inglês, quanto em grego, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu digo esta Bíblia, mas se eu me afasto e aponto para a minha Bíblia, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas ele disse o contrário: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está aqui derrubando a ideia do primado de Pedro. Não é Pedro que é a pedra fundamental da igreja, é Cristo. E Pedro entendeu isso quando ele pregou em Jerusalém, lá no capítulo 4, versículo 11 de Atos, quando ele diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está estabelecida. Paulo, concordando com isso, em 1 Coríntios 11, 3:11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz que Jesus e não ele, Pedro, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Então Jesus está dizendo assim, que ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, edificarei a minha igreja, ele é o edificador da igreja, eu edificarei a igreja, ele é o protetor da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É curioso que foi depois desse fato que Jesus, então, diz Mateus 16, que Jesus começa a dizer para os discípulos assim, pela primeira vez: olha, vocês precisam entender uma coisa. Eu vim ao mundo não é para fazer apenas milagres entre vocês. E importa que o Filho do Homem suba para Jerusalém, sofra muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes, seja crucificado para ressuscitar o terceiro dia. Quando Pedro escutou isso, diz a Bíblia, que ele pega Jesus à parte, diz: vem cá, Jesus, vem cá, e passa a reprovar a Jesus. Tem compaixão de ti, isso de modo algum pode acontecer. Diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem que se houvesse de fato o primado de Pedro, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Não, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Amém. Porém, é importante entender o que Jesus não disse. Jesus não está dizendo aqui que Pedro é Satanás, ele não está dizendo isso. Jesus não está dizendo aqui que Pedro está endemoniado, ele não está dizendo isso. Nem Jesus está mandando Pedro arredar, Jesus também não está fazendo isso. Ele está mandando arredar Satanás. Que Satanás? O mesmo Satanás que tentou Jesus no deserto, que Lucas 4 diz que ele voltou até o momento oportuno para tentar Jesus outra vez, e ele está de volta agora tentando insuflar Pedro, induzir Pedro a afastar Jesus do caminho da cruz. Esse Satanás, Jesus arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. E então Pedro caminha com Jesus, aos trancos e barrancos, com tropeços aqui e acolá, mas Jesus investindo nele, acompanhando a ele, até que chega no cenáculo. E Jesus mandou Pedro e João preparar um local para a ceia, para comer a Páscoa. E diz a Bíblia que prepararam o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a mesa estava posta. Tinha cordeiro assado, tinha pães de fermento, tinha ervas amargas, tinha um vinho, do lado uma bacia com toalha. Ninguém se assentava para comer sem lavar os pés e as mãos. Por quê? Porque o pessoal usava sandálias, alpargatas de couro. E você percebe que se Jesus caminhava por essa terra, os pés ficam empoeirados, não tem como.
As mesas na época não eram como as nossas, altas, onde você enfiava o pé debaixo da mesa, escondia os pés ficavam expostos, e você ficava numa mesa baixa, escorado no cotovelo, e os seus pés ficavam no nariz do outro. Então, o problema é que só um escravo fazia esse trabalho de lavar os pés. Eles não tinham servente entre eles. Eles não tinham escravo para servi-los. Quem vai tomar a iniciativa? Quem vai puxar a fila para servir e lavar os pés? Eles são muito soberbos para isso. Ao contrário, eles se assentam sem lavar os pés mesmo. E começam a conversar na mesa. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia no reino? E Jesus então se levanta da mesa. Choca-os não com palavras, mas com atitudes. Pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha o constrangimento. Olha a vergonha. Olha a carapuça. Pensa Jesus lavando os pés de Judas Iscariotes, sabendo que já foi vendido por Judas Iscariotes por o dinheiro de um escravo. Até que Jesus chega na frente do Pedro. E Pedro fica chocado, perplexo, e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus responde: o que eu faço agora, tu não entendes, entenderás depois. Aí Pedro diz: não, nunca me lavarás os pés meus tu não vais lavar. Eu não vou permitir que tu te humilhes esse ponto. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Aí Pedro disse: então, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho. Mas não, Pedro, você não está entendendo. Vocês todos estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. O que Jesus quis dizer, vocês todos estão limpos? Significa que todos eles, exceto Judas, já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar acontece uma única vez e nunca mais precisa repetir. Só precisa lavar os pés, que era um símbolo da purificação, da santificação. Ali Jesus então institui a ceia. Ali Jesus então fala do amor de Deus. Ali Jesus então fala do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito. Ali Jesus canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras. E quando ele está saindo para o Monte das Oliveiras, ele diz assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Profecia de Zacarias. Nesse momento Jesus se aproxima de Pedro, muito particularmente. Diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirares como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, quando te voltares para mim, que significa isso? Fortalece os teus irmãos. Aí o Pedro deve ter insuflado o peito de um ar de grande autoconfiança, de Senhor, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que aí, nos bastidores do Sinédrio, arma a tua prisão, a tua morte. Eu sei que quando a coisa pegar, os meus colegas não vão aguentar. Eu sei que eles vão roer a corda. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode contar comigo. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É nesse momento que penso que Pedro se cala e ele atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras e vai lá onde tem o jardim do Getsemane, prensa de azeite. E a Bíblia diz que Jesus deixa 8 para trás, porque Judas não está mais entre eles, e pega Pedro, Tiago e João e diz assim: vocês vêm comigo, vem comigo. Quando Jesus ficou sozinho com os 3, ele disse assim para eles: vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí Jesus aparta-se deles, vai sozinho, e ali no chão ele se prostra, com o rosto em terra. E diz Hebreus 5,7 que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo. Note você, Jesus chorando convulsivamente, clamando: Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. A pergunta é: que cálice era esse? Será que era certeza que ele seria abandonado, preso, cuspido, esbordoado, julgado, condenado à morte, crucificado, sepultado? A resposta é 1000 vezes não. Aquele cálice amargo era a ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, a minha cabeça, a nossa cabeça. Aquele cálice era o fato de que ele
estava se fazendo pecado por nós, maldição por nós, assumindo o nosso lugar e suportando o golpe da lei. Toda a justiça de Deus fulminando naquela cruz, a ponto de Isaías dizer que naquele momento agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta nesse período de oração e se volta para Pedro, Tiago e João, estão dormindo. E Jesus não acorda os três, não, só acorda Pedro, dá uma balançada nele e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus volta para o segundo período, prostra-se de novo com o rosto no chão, ora e chora, ora e chora, ora e chora, repete as mesmas palavras, um anjo do céu vem para fortalecê-lo. Volta para os discípulos, eles estão dormindo ainda. Jesus volta para o terceiro período, agora a agonia é maior, porque agora ele não só chora, agora ele sangra, e molha o chão com o seu suor, com o seu sangue. Quando você volta para os discípulos, eles estão dormindo ainda. Só que Jesus agora não está mais triste. Eu chamo a sua atenção para isso. Não tem mais tristeza em Jesus, não tem mais angústia em Jesus. Agora ele está pronto, agora ele está preparado. Agora quando a multidão chega para prendê-lo, é ele quem se apresenta e pergunta: quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caiu por terra. Agora ele é preso, e agora ele vai para o sinédrio, e ele é espancado, ele é cuspido, ele está firme como uma rocha. Agora ele vai para o pretório romano, e ele é esbordoado, e ele é vilipendiado, e está firme como uma rocha. Agora ele caminha para as ruas, pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: vocês estão chorando por quê? Por mim? Não chorem por mim não, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. Agora é pregado naquela cruz, e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a nossa salvação. Onde está Pedro? Onde está Pedro? Pedro fugiu. Pedro negou Jesus, covardemente, 3 vezes. Primeiro disse: eu não conheço esse homem, diante de todos. Depois ele disse: eu juro que eu não sei o que você está falando, eu não sei quem é esse homem. Na terceira vez, ele não só negou e jurou, não, ele falou impropérios, ele blasfemou, falou palavrão, dizendo: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E o galo cantou, e Jesus cravou olhando nele, ele caiu em si, desatou a chorar e saiu dele chorando amargamente. Jesus está sendo cuspido e Pedro não está lá. Jesus está sendo acusado e Jesus não está lá. Jesus está carregando a cruz e tem outro Simão carregando porque ele não está lá. Jesus vai ser crucificado 6 horas no Gólgota e Pedro não está lá. Jesus é sepultado e Pedro não está lá. Passa o sábado, Pedro está trancado com medo dos judeus. Aí no primeiro dia da semana as mulheres vão ser tudo. Não são os homens, são as mulheres. Quando elas chegam, uma surpresa. O túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, tem um anjo assentado em cima da pedra, perguntando assim para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou, como ele havia dito. E eu tenho um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia. Mas por que Pedro? Pedro era discípulo. Por que a menção dele? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. É que Jesus sabia que Pedro, nessas alturas, já não se considerava mais um apóstolo. Pedro já tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Mesmo quando você cai, mesmo quando você tropeça, mesmo quando você vai ao chão, você pode saber de uma coisa: Jesus não desiste de você. Imagine você, Pedro, recebendo esse recado: olha, Jesus quer encontrar com você lá na Galiléia. Ele está em Jerusalém, mais de 100 quilômetros. Eu penso que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Quando Jesus encontrar comigo, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai dizer que eu sou um covarde, ele vai dizer que eu sou um medroso, eu sou um fracasso, e eu sou mesmo. Quando ele chega aqui, sabe o que acontece? Jesus não está aqui. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Não é que eu estou cansado, eu estou estressado, vou fazer uma higiene mental, não. Ele está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim, eu vou voltar para o passado, eu vou voltar para as redes, eu não tenho mais futuro, eu só tenho passado. Quando eles saíram para pescar, estava ele mais 6, eram 7, não pegaram nada, nem uma piaba, nem uma piaba. Eles estão voltando, o dia está quase amanhecendo, a 100 metros aqui, 100 metros daqui, e Jesus estava andando aqui, na beira-mar. Estava de noite, não dá para saber quem era direito. E esse que está aqui se dirige a 100 metros, daqui no ônibus.
Não perguntando assim, covardes. Não, não foi assim. Filhos. Um bando de covardes. Olha como é que é a graça de Deus. Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. É assim que Ele trata você aqui, é assim que Ele trata a mim, apesar dos nossos fracassos, dos nossos deslizes. E a pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? Responder lá do barco, não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos conhece as profundezas do mar e domina sobre os peixes do mar. Ao lançar as redes, 153 grandes peixes começam a pular na rede. Aí João disse, o Pedro é Jesus. Ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Mais uma vez, Pedro pula do mar. Nada 100 metros. Coração acelerado. Falei, agora ele vai me quebrar. Eu não vou ter que enfrentar esse momento. Ele vai me arrebentar todo. Quando ele chega, o que ele encontra? Um braseiro. Por que um braseiro? Só tem 2 lugares onde aparece a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus. E foi onde Pedro foi restaurado por Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, sabe por que eu plantei esse braseiro aqui? Para mostrar para você, meu filho, que onde você caiu, eu vou levantar você. Para mostrar para você que a minha graça é maior que o seu pecado. Depois que Jesus os alimenta, diz a Bíblia que Jesus chamou Pedro e perguntou assim, ô Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou entendendo. Por que mais? Não basta amar igual? É porque lá atrás o Pedro havia dito ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito lá atrás? Eu te amo mais que os outros. Sou mais crente que os outros. Sou mais fiel que os outros. Jesus está perguntando, ô Pedro, você pensa a mesma coisa a seu respeito ainda, Pedro? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito ainda, Pedro? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Agora não pergunto se ama mais não. Sim, Senhor, então pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Estou triste. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Para dizer para Pedro, Pedro, para cada queda sua, a minha graça é suficiente para restaurar você, Pedro. A minha graça é maior que o seu pecado. Mas eu quero concluir dizendo para vocês que há algo lindo nessa passagem que não podemos alcançar na língua portuguesa. Vocês sabem que há diversas palavras para amor no grego. 2 verbos principais, que é o verbo agapau e o verbo filéu. A palavra filia e a palavra ágape. Ágape é o amor sacrificial, o amor que dá vida pelo outro. Filéu é o amor de amizade, companheirismo. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, tu me amas? Ele usa o verbo ágape ou agapau, verbo agapau. Jesus pergunta para ele assim, Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu para Jesus foi o seguinte, ó Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não te amo a ponto de morreres por ti, de dar minha vida por ti. Eu te amo apenas de gostar do Senhor. E respondeu, Filose, eu te amo com amor filéu, Filose, eu só gosto do Senhor, eu não tenho coragem de dar minha vida pelo Senhor. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito, Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. Filose. Por que o Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Porque Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu, e pergunta, Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim. Ele ficou triste. Disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você o seguinte, quando Pedro arrogantemente disse que daria a vida por Jesus, ou para Jesus, ele negou Jesus. Mas quando humildemente ele reconheceu que não tinha poder nele mesmo para dar sua vida por Jesus, aí Jesus capacitou a dar a sua vida por ele. Foi nesse contexto que Jesus disse para Pedro assim, ô Pedro, você agora é jovem, você vai para onde você quiser. Mas quando você ficar velho, sabe o que vai acontecer? Os homens vão prender você, vão cingir você, vão pregar você.
e vão levar você para onde você não quiser, não tem vontade de ir. Mas com esse gênero de morte, Pedro, crucificado, você vai glorificar a Deus. Depois de Jesus falar para ele que na velhice ele não se aposentaria, receberia uma aposentadoria para morar numa casinha à beira-mar ou numa montanha, Jesus, olha Pedro, quando você ficar velho, você vai glorificar a Deus morrendo crucificado. Aí Jesus diz assim, ô Pedro, então agora segue-me, segue-me. Não para o sucesso, não para as glórias humanas, segue-me para a morte, segue-me para o martírio. E diz a Escritura que Pedro seguiu. A partir dali Pedro foi restaurado. A partir dali Pedro é um de oração. A partir dali Pedro é um cheio do Espírito Santo. A partir dali Pedro prega e ele é um homem de Deus e os corações se derretem. A partir dali Pedro ora pelos enfermos e são curados. E diz a Bíblia então que Pedro vai morrer crucificado. E ele conta como isso aconteceu lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Então Pedro está dizendo para os seus irmãos assim, olha, eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, estou prestes a morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou me esforçar diligentemente para que depois da minha partida e depois da minha morte, vocês conservem lembrança de tudo aquilo que eu falei para vocês. Sabe o que Pedro está dizendo, irmãos? No corredor da morte. Está dizendo o seguinte, eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar. Eu vou morrer, mas a palavra de Deus vai continuar viva. O homem pode matar o obreiro, e Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Porque maior do que o pregador é a pregação, maior do que o evangelista é o evangelho. O que importa não é o obreiro, o que importa é a obra, e a obra de Deus vai avançar, mesmo quando os obreiros tombam no campo de batalha. Este é o evangelho que você e eu abraçamos. Aqui nós não viemos ver o primado de Pedro, porque ele não existiu. Não é verdade que Jesus estabeleceu Pedro como o cabeça da igreja, como o chefe da igreja, como o fundamento da igreja, como a pedra fundamental da igreja, como o supremo mediador da igreja? Não, Pedro era um homem como você e eu, falho, sujeito às mesmas quedas, mas um homem que foi levantado por Cristo, um homem que foi restaurado por Cristo, um homem que foi usado por Cristo, um homem que foi uma bênção nas mãos de Deus, que viveu para a glória de Deus e que morreu para que com sua morte ele glorificasse a Deus. Então, com esta cena na nossa mente, é que nós vamos hoje dar uma puladinha aqui na beira-mar, onde ele foi restaurado por Jesus. Mas nós vamos ficar em pé agora e nós vamos orar ao Senhor.